Flow Fla-Flu do Kant é o que a gente vai reagir e tentar fazer uma análise aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, o vulgo Dinho. Eu sou a Jess. Eu sei. Hoje não é a sexta do rap ou terça da rima, mas a gente tá com uma curiosidade aqui que é o seguinte. A gente conhece muitos MCs de batalha, mas não conhece o som que os caras fazem. Já teve gente que perguntou pra gente o que a gente acha lá no Instagram, que é o @audio.tape, e a gente falou, cara, sabe que eu não conheço nenhuma música do fulano de tal? E a gente resolveu pegar aqui espontaneamente algumas músicas desses MCs de batalhas que a gente já analisou aqui no canal, pra saber um pouco mais de como é a arte dele, como é o som dele, né? Até então a gente já tinha feito vídeo analisando do César, do Dudu e do Krauk. Então a gente tá querendo ampliar essa playlist aí agora, né? Com mais MCs mesmo. Pois é. E eu fui lá nos comentários pra ver quais músicas que vocês mais sugeriram do Kant. E uma que apareceu várias vezes foi o Flow Fla-Flu. E a gente já ficou curioso. Que título é esse? Como é que é o som do Kant? Como é que ele constrói na composição fora de uma batalha? E a gente vai reagir a essa música agora e depois fazer uma análise pra tentar destrinchar e descobrir como que é o processo criativo que ele faz. Mas antes de qualquer coisa, like pra gente pra dar uma força e se inscreve no canal, que também é muito importante. E eu também te convido a ir lá no canal da Jéssica, que eu vou deixar aqui no card e também na descrição, pra poder ver os vlogs, um pouco do processo de criação e de produção dos reacts. Se você tiver essa curiosidade, corre lá, se inscreve no canal dela, que vai ser bem top ter você lá também. O fone tá no ouvido. 3, 2, 1 e play! Ó. Seu Mason Martella, meu Jason Martella, seu Grayson na tela, embromation na certa. Oh, essa é sua parada, ouve o seu trap, 2 minutos de nada, te ataco na track, a troco de nada, só porque minha produção de videoclipe ficou atrasada. Estou em um dia de injúria que eu sou mais o Amiri. Então se eu vi, quando ele me ouvir, vai fazer pi, 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 pi. Oh, shit! Vocês são levinho, morre pra tratar Kevin pode. Só não esquece o pote, te farei sangrar até que esgote. Oh my god. Não ligo pra sua pi, pi, pi. Suas joias ou seu rap. O valor das suas correntes, elas perdem o brilho facilmente quando são guardadas na gaveta. Quis cantar amor, o público suplica treta. Isso não é pessoal, deixa o pessoal explica treta. Mas a real é que tô cansado dessas bandinhas que passam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra. Sigo hype, contra calma, tô imune. Prevejo luz no fim, olha que nem olhei Tunis. Sem beat fofinho, minha vida não é Looney Tunes. Faço calque, faz feat com crack, tentando o menor da guerra com autotune. Oh she, ei, chá. Por favor, você nem perre, beat é style. Vê se eu gravei, cê não erre, vê se não erre. Eu tô suado, fingindo que pego a Carla Pérez. Por que estamos rimando assim? Essa é a SMR. Aventureiro como Lara Croft. Pararará. Ó o carrão. Letra fraquinha precisa de crossfit. Legal seu som, mas foi 10-0 pro beat. Sua guerra, mano, é contra quem? Prata com esse arsenal de airsoft. Tô fazendo uma tatu do Pela pra Deadpool. matar esse pela que tá dando pala, pagando de tala, se achando rico, sua cara tá na tela, sua falsa fala tá na cara desde quando aplaudimos talarico, quer me alcançar então pedala, flonatura igual pedala, plantando rimas que te levaram para a bala e não para a bala, Caraca, e não mano. para a barra, o que eu vejo é um bando de pôneis mentindo sobre pegar as cabalas, e essas mentiras quando vai acabar, elas tão clichê quanto mandalas, nunca será um Mandela, o rap game restala, nem troca de escala que eu tô aqui o tempo todo, pra minha vida é um penhasco, esse daqui se não escala, desse daqui se não escapa, o público odeia disso, é o que todo mundo diz, mas se eu não fizer esse mesmo público dá um tapa, por isso que o Kant topa, minha mente será multada. Se não tenho cartas, pontos que eu vou perder para no rosto de outro. Ele não cara respira pra não, gente? Se eu falta chicote estrela quando eu termino uma track, comemoro com a estela, mantendo os pés no chão. Objetivo nas estrelas, essa letra eu fiz brincando, mas sei que ela é muito por isso que o Kant avassala. Que isso? Respira. Seu Mason Martella, meu Respira, Jason Martella, Kant. seu verso na tela, embromation na certa. Oh, essa é sua parada, ouve o seu trap, 2 minutos de nada. Galinha te ataco na pintadinha. track, ataco de nada, só porque minha produção de videoclipe ficou atrasada. Aí, Gabriel, na moral, mano. Você atrasou do clipe de depressão pós-arte, ó. Merda que eu tive que fazer. Mano, isso vai dar uma dor de cabeça, mano. Mas. Fuck you, bitch. Caraca, mano. Quantas O Kant, palavras, que Ele flow. fala muita coisa, muito conteúdo. A música tem 2 minutos e 48, mas, tipo assim, se ele falasse num andamento menor, a música dá uns 10 minutos. É verdade. Cara, olha, eu achei assim, a música é um trap mesmo, é um trap raiz, assim, com aquele estilo de beat, com os graves mais agressivos e tal, aqueles estalozinhos no contratempo. Até um pouco mais seco, porque não tem muitos elementos preenchidos, também tem muito silêncio, né? Tem muito silêncio na música, talvez seja pra dar o foco
foco mesmo no flow do Kant, porque pra mim é o que mais impressiona nessa música. É a quantidade de palavras do flow, a quantidade de conteúdo que ele vai despejando. Teve uma hora ali que ele não parava de falar, ele ficou vários segundos assim, com a célula rítmica parecida, com várias palavras. Isso. E isso me impressionou. Eu acho que é ali que tá o ponto alto da música. Ficou parecendo aquelas partes de batalha que o MC acaba extrapolando o beat, sabe? O beat acabou e ele continua ainda, porque eu senti que o beat mudou, ficou um pouco mais silencioso naquele momento e ele ainda continuou falando, sabe? A música, sim, em questões estruturais, ela é bem simples. Ela não tem muitas variações vocais, por exemplo. Ali no início tem um som de rádio e no final tem um áudio que ele manda, assim, né? Parece um áudio. Mas, no geral, não tem tantos efeitos na voz dele. É a voz seca do Kant mesmo. E ali a gente vê claramente algumas características. Por exemplo, o timbre vocal dele tende mais pro agudo, né? Ele tem uma voz mais agudinha, assim, né? Que segue aquela linha. O virtuosismo é o ponto alto. O que é virtuosismo? São habilidades incríveis que você se surpreende. A gente que tá escutando a música fala, caraca, que interessante. Quantas palavras ele consegue jogar. Isso é fora do comum. É uma habilidade incrível. Isso é o virtuosismo. E a gente vê essa pegada do virtuosismo do Kant, que é muito marcante no som dele. Marcante. De novo. Inclusive, parece que uma referência forte pra ele é o Eminem. Eu já vi o pessoal comentando na batalha e realmente eu lembro de algumas músicas do Eminem que eram muitas palavras, assim, pouco tempo. Tinha essa pegada mesmo. Ele já determinou qual é o estilo dele, sabe? Ele criou a identidade dele já. Isso, a identidade, as referências que ele tá usando estão ali. Ali ele vai se construindo. Verdade. O artista, ele é o seguinte, ele é uma escada, cara. Ele vai lançando sons e vai cada vez mais distinguindo o seu estilo. O trap tem uma coisa interessante, que são alguns motos, algumas palavras, oh shit, sabe? Igual ele fala assim. E o trap brazuca também absorveu isso, só que ele absorveu declamando essas palavras em inglês mesmo, sabe? Então tem muito disso no trap brazuca, porque lá nos Estados Unidos os caras já falam inglês. Então, qual que seria o sentido da gente falar em português essas frases? Eles resolveram puxar essas referências, essas palavrinhas em inglês, pra poder dar um estilo mais diferenciado, uma entonação diferente na voz, uma característica mais forte do que é o trap de verdade. Eu achei legal isso nessa música, tem muito disso aqui. Mas vamos dar uma olhada no visual dessa música aqui pra tentar destrinchar a técnica que foi usada. Parece que alguém atrasou ali no videoclipe dele, né? Que ele fala isso o tempo todo na música. Tem isso na letra, no final do áudio também. Mas a gente vê aqui uma série de takes que são fixos, né? A gente vê alterações dentro desses takes. Que é ele ali fazendo a tatu dele, ele em uma sala com a parede branca e ele sentado num sofá também, né? Com a galinha pintadinha assim atrás. Com a correntona. O que acontece? A construção do videoclipe tá dentro desses takes inicialmente. Então, provavelmente, qual foi a técnica que ele usou? O Kant declamou, dublou a música enquanto tava passando nesses 3 takes inteiros, né? Ele cantou a música inteira. Depois o editor fez a montagem. Ele ia dentro do ritmo da música e fazendo as construções para poder trazer essa dinâmica. Sendo que os takes sempre tem muita movimentação, tem um foco enquanto o Kant tá falando uma palavra. É um estilo de construção bem bruto, mas que funciona bem, funciona. E mais pra frente tem como se fosse um segundo ato do clipe, que é ele já com o carro. E aí ele aparece nesse carro de noite, bem misterioso ali. E lá dentro do carro ele tá com aquele icônico moletom dele amarelo também. Eu lembro muito dele nas batalhas usando essa roupa. É verdade. Esse recurso de terceiro ato é interessante porque também é um recurso de edição e direção que é muito usado, que é de adicionar uma novidade a partir de certo ponto do videoclipe. E ele fez isso com a Hand Rover, que mostra uma certa ostentação que também faz parte do trap. Isso é característica da música também, né? Ostentar é muito raiz do trap, os caras passarem com carrão e tal. E tinha que ter isso aqui, né, pra poder caracterizar mais a música. Além de que trouxe um novo elemento, uma nova cor, um amarelo, uma iluminação diferente para intercalar com os outros takes. Esses takes, a partir de certo momento, começam a sofrer uma transição meio de um blur, uma trepidação na tela, que é feita em conjunto com a ideia da música, com os beats da música, que também é um recurso muito interessante. E no final desse videoclipe tem um take assim meio estranho, porque pelo menos eu não vi muito contexto. O tatuador tatuando a galinha pintadinha. E tatuando o cara que tá filmando, criou ali uma loucura total, um paradoxo. E paradoxo pra mim é uma coisa que
faz muita referência ao Kant, porque o Kant, nas suas letras, parece ser algo bem paradoxal, né? Verdade. Como funciona a construção dele. E vamos ver essa letra aqui agora? Então a letra dessa música segue um pouco aquela ideia do trap ou do rap mesmo, que tem muito conteúdo, muitos versos diferentes, eles não são repetidos mesmo. A não ser esse início aqui que se repete lá na frente, que diz o seguinte: seu Mason Margiela, meu Jason Martela, seu Creyson na tela, embromation na certa. Isso repete lá na frente. Pois é, aqui tem uma característica interessante do Kant, que é o seguinte: ele muitas vezes não tem uma ligação tão forte entre as frases que ele vai usar, mas ele fala palavras que combinam muito bem e são palavras que são distanciadas. Por exemplo, Mason Margiela, Jason Martela, sabe? Como as palavras estão afastadas, seu Creyson na tela, é meio paradoxal, cara. Não tem tanto sentido. Ele tá focado aqui em causar estranheza mesmo. Essa estranheza, pra mim, se tornou aqui nessa música uma característica do flow e da composição do Kant. E por falar em estranheza, outra coisa que eu achei estranha também é que, igual você já comentou, o trap, ele tem essa pegada da ostentação. Mas aqui, ao invés dele ficar ostentando, assim, o que ele tem, eu senti ele criticando isso, na verdade. Isso a gente vê quando, por exemplo, ele desdenha das joias, das correntes, que às vezes o cara ali usa, só que quando elas são guardadas na gaveta, elas não tem valor nenhum. Outra coisa que aparece recorrentemente é o lance, o videoclipe atrasado que ele coloca aqui, né? Que provavelmente você que manja e sabe mais o contexto que a gente deve saber e deve comentar aqui embaixo também pra agregar. Mas ele adiciona isso na letra, ou seja, talvez coisas pontuais estejam relacionadas ao estilo do Kant. Ele pega aquilo ali que tá acontecendo e adiciona ali também. Tem a pitada de paradoxo, aquela ideia de que ele tá pensando mais no flow do que no conteúdo naquele trecho. Tem um pedaço que ele tá falando sobre coisas pontuais e também, como eu disse agora há pouco, ele também critica esse negócio desse flow sem conteúdo, que pode ser alguma treta ou algo pessoal dele, ou algum acontecimento que todo mundo sabe, menos a gente, mas ele referenciou isso na letra, uma crítica ao flow sem conteúdo. O flow dele tem conteúdo, ele vai e fala, vai ficar até amanhã, porque no meio da letra ele diz que o que a galera gosta de ver é treta. Olha que, por exemplo, ele fala aqui, ó: quis cantar amor e o público suplica treta. Isso não é pessoal, deixa o pessoal explicar a treta. Mas a real é que eu tô cansado dessas bandinhas que passam mais tempo fazendo a unha do que a própria letra. Então fala exatamente. E tipo assim, também mostra um pouco de pessoalidade dele, mas ele talvez esteja expondo ali algo que o aflige, talvez, né? Que ele queria falar sobre isso, mas tem que falar sobre isso porque é o que a galera gosta de ouvir. E mais pra frente ele diz assim, ó: Kant apela pra mata, esse pela que tá dando pala, pagando de tala se achando rico, sua cara tá na tela, sua falsa fala tá na cara. Desde quando aplaudimos talarico? Quer me alcançar? Então pedala. Flow natura igual pétala, plantando rimas que te levara pra vala e não pra bala. O Kant aqui nesse trecho fez quase um trava-língua. Principalmente no início ali, cara, é até difícil de ler. Só que ele fala isso aqui rapidão, mano. Impressionante. Tá vendo o que eu falo sobre virtuosismo? Ele aproveita dessa característica do flow dele pra poder tacar na letra também. É muito interessante. Tem muito tom de crítica aqui. Também senti. Um tom de crítica e também de ostentação, mas aqui ele tá ostentando, tipo, as rimas dele, sabe? Ostentando a qualidade da arte e do flow e das rimas e do conteúdo que ele tem nas músicas. E sobre essa questão de treta, eu também fiquei relacionando às vezes com o título, que é Flow Fla-Flu. Fla-Flu, que eu saiba, é aquela rivalidade entre Flamengo e Fluminense, uma grande rivalidade aí do futebol que todo mundo conhece. Então pode ser que ele realmente tá criticando algumas rivalidades que existem nas batalhas? Pode ser. Mas isso aqui é só o que o audiotape sabe, grandes coisas, né? Sendo que tem uma galera aqui do cenário hip hop que manja muito mais que a gente. Eu queria que você, meu amigo, que sabe muito mais dos contextos, comentasse aqui embaixo pra trazer mais informação pra esse vídeo e fazer ficar muito mais rico nos comentários. Gostou do vídeo? É like pra gente, pra dar uma moral e incentivar a gente a continuar. E por último, mais importante, clica aqui e se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa aqui e tem essa playlist aqui só de rap do canal, tá bom? Um abraço pra você e tchau! Tchau!